Anteriormente eu gravei uma live bem rápida explicando por que perguntar num debate econômico onde isso deu certo é uma pergunta ruim, porque demonstra ou uma certa ignorância acerca do que é economia ou um erro de rigor caso você saiba o que é economia. E para responder essa pergunta da melhor forma, a gente primeiro precisa elucidar o que é economia e posteriormente responder essa questão. A economia é uma disciplina do campo social que visa responder o problema dos indivíduos com necessidades infinitas, dispondo de recursos finitos. Ou seja, ele tenta propor o melhor arranjo de troca que resolva esse problema e aloque da melhor forma possível, da forma mais eficiente, os recursos escassos que dispomos. O ponto é, se você for parar para analisar da forma mais minuciosa possível, no fundo, a economia se trata apenas de ação humana. Ou seja, o fenômeno mais elementar da economia é a ação de um indivíduo, a ação humana, usar um meio para obter um fim. E aí chegamos no ponto que basicamente responde essa pergunta. Uma ação humana, ela não pode ser vista, ela não pode ser sentida, ela não pode ser cheirada, não pode ser ouvida, não pode sentir o gosto dela. A gente não consegue obter, a gente não consegue conhecer esse objeto através da experiência. Quando você observa alguém movendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa, você vê mero movimento de átomo. Você não vê uma ação, você não vê o indivíduo se insatisfeito, tendo expectativa de mudar o seu estado de mundo para um estado mais satisfatório para ele, e assim usando um meio para obter um fim que mova o seu estado de mundo para um estado mais satisfatório do que anteriormente a essa ação. Você não consegue conhecer isso através da experiência. E o ponto é, chegamos no problema epistemológico da economia. A economia enquanto ciência da ação humana se faz necessário o uso do apriorismo metodológico. Para quem não está familiarizado com a priori, a posteriori, esse tipo de coisa, as categorias epistemológicas do conhecimento, recomendo que você vá no meu canal e assista a live Influência de Kant em Mises, para melhor elucidar esse ponto. O fato é, um juízo a priorístico, o apriorismo metodológico, o conhecimento a priori, ele não deriva da experiência. Ele é um conhecimento que, apesar de começar pela experiência, assim como todos os outros conhecimentos, como já diria Kant na primeira frase do Crítica da Razão Pura, ele não deriva dela. Por exemplo, o objeto de estudo da economia, que é a ação, a gente não consegue conhecer através da experiência. Então, portanto, se faz necessário o uso do apriorismo metodológico. Ou seja, um método epistêmico que faz raciocínios, que conclui de premissas, logicamente, que não deriva da experiência. E qual o problema de perguntar isso, percebendo que a economia se trata de um estudo apriorístico? O ponto é, quando você pergunta isso, quando você faz essa pergunta, por exemplo, você enquanto libertário perguntar para um socialista onde é que foi que o socialismo deu certo, onde é que foi que ele foi testado e gerou riqueza e prosperidade, é uma pergunta ruim, porque você acaba subentendendo que o socialismo precisou ser testado e, portanto, só aí percebemos que ele dá errado. Só aí percebemos o colapso econômico que gera o socialismo e a planificação econômica. O ponto é, a gente já sabe que isso dá errado antes mesmo que essa experiência acontecesse. O socialismo é impossível por causa da assimetria informacional e problema do cálculo econômico, que é impossível na comunidade socialista. E isso é um teorema derivado da ação humana de forma apriorística que não deriva da experiência. Ao você perguntar isso, obtendo que foi necessária a experiência para descobrir que isso está errado, você acaba entrando num erro de rigor caso você saiba desse problema epistemológico da economia, que no caso seria uma ciência apriorística. O ponto é justamente esse. Quando uma pessoa pergunta para você onde é que isso deu certo, sendo que você está fazendo um argumento apriorístico, demonstra uma ignorância acerca do tema. E você tem que sempre elucidar isso, demonstrando o porquê se faz necessário o uso do apriorismo metodológico. A economia é uma ciência apriorística. A praxeologia estuda a ação humana do ponto de vista lógico e estrutural de uma forma apriorística que não deriva da experiência. Portanto, os experimentos econômicos, eles são inviáveis, porque, enquanto disciplina do campo social que trata de ação humana, um experimento que tem as etapas de observação, hipótese, experimento, conclusão, não é compatível com o objeto de estudo dessa disciplina do campo social em geral, não só a economia, vale ressaltar. Porque a ação humana é um objeto de estudo que tem uma carga subjetiva epistemológica muito grande. E é algo imprevisível. A ação humana ela é dotada de sentido. E, portanto, um experimento não resolve os problemas na disciplina do campo social, principalmente quando estamos falando da economia. Então, por isso, eu resolvi elucidar esse vídeo em uma live, esse assunto em uma live e agora em um vídeo. Compartilhem e like, esse assunto é bem importante, esse assunto é bem interessante. E para quem ficou com dúvida acerca desse problema epistemológico, acerca de epistemologia, que é um assunto bem interessante aqui nesse vídeo,
vá lá no meu canal e assista a live Influência de Kant em Mises para mais informações. Qualquer coisa, temos mais vídeo aí, essa semana de carnaval eu vou entrar de férias, também curta o seu carnaval, aproveitem para ler alguma coisa. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau, até mais, clãzinho.